alunos. Eu sou a professora Emanuele Chaves. Vou ministrar aqui com vocês a disciplina História das Origens da Cultura Afro-Brasileira Índio-Descendente. E essa é a nossa aula, a nossa videoaula de encerramento. Bem, o nosso conteúdo, a gente vai fazer uma pequena revisão do nosso conteúdo. E nessa revisão nós vamos abordar aí os tópicos das nossas unidades, que nós trabalhamos nas videoaulas anteriores. A gente vai falar um pouquinho da formação do Brasil, os povos originários, que são os índio-descendentes, e os povos afro-brasileiros. Aqui eu coloquei uma imagem que inclusive nós já vimos no slide anterior, que é uma imagem do mapa do Brasil, que nos dá a ver vários povos, que nos dá a ver essa questão da mistura, da miscigenação, que é uma característica bem particular da formação do Brasil enquanto nação. Geralmente nós escutamos que o Brasil é formado por 3 etnias, né? O branco, o negro e o indígena. Nós vamos ver que essas etnias foram etnias iniciais que deram origem na formação do Brasil a partir do processo de colonização, mas depois a gente vai ter várias influências de vários povos e várias etnias, o que vai gerar esse sujeito brasileiro, ou seja, esse sujeito miscigenado, esse sujeito misturado. E esse mapa mostra bem essa mistura que dá a ver uma cultura bem diversificada, bem plural, bem híbrida, que é algo particular do nosso país. Bem, a gente vai falar um pouquinho aqui nessa nossa aula, como eu disse anteriormente, alguns tópicos, né? Esse primeiro tópico da formação do Brasil, alguns conceitos que nós trabalhamos, eu queria chamar a atenção para alguns conceitos, para dar ênfase, para a gente estudar alguns conceitos que são importantes. Primeiro, o conceito de cultura. Aí a gente tem que ver que a cultura, ela é algo, né? É como se fosse uma lente que faz com que a gente interprete o mundo, interprete a vida. A gente usa a cultura como uma lente para entender e dar sentido às coisas do mundo. E a cultura, ela corresponde ao modo de vida de um povo ou nação, constituído e expressando o seu modo de sentir, pensar e agir. Olha só, o nosso modo de sentir, pensar e agir. Todo esse arcabouço, esse modo que a gente interpreta as coisas, isso tem a ver com a cultura a qual nós estamos inseridos. Então, a cultura, ela tem um elemento bastante importante dentro da nossa estrutura na construção dos sujeitos. Essa concepção de cultura parte do princípio que todos os povos têm cultura, o que temos são formas diferentes de expressar, pensar e sentir as coisas do mundo. Então, nós temos várias culturas, e no caso particular do Brasil, que é o elemento aqui da nossa disciplina, a cultura é bem diversificada, nossa cultura é plural, ela é híbrida, né? Porque nós tivemos a influência de vários povos para construir a cultura brasileira e também, ao longo do tempo, essa cultura ela vai sendo modificada por uma série de interferências e mudanças que a sociedade vai construindo ao longo do tempo. Então, a cultura ela é cambiante, ou seja, ela muda constantemente de acordo com a sociedade. A cultura ela não é algo fixo, algo homogêneo. A cultura ela tem uma heterogeneidade. Essa heterogeneidade é que faz com que a cultura ela esteja o tempo todo se transformando e acompanhe as mudanças que a sociedade vai tendo ao longo do tempo. Mudanças que são desde mudanças de valores, mudanças de saberes, mudanças no aspecto de produção de tecnologia e uma série de outras que vão se sucedendo, né, ao longo do tempo. Aí um outro conceito também importante, relevante aqui para a gente pensar, é o estranhamento. E essa ideia do estranhamento parte desse termo mesmo, da gente entender o que significa essa palavra. Estranhar quer dizer a gente se deparar com o diferente. E esse diferente é o outro. Esse outro é aquele que pensa, que age, que se comporta diferente, no sentido de que tem uma cultura diferente da nossa, né? O estranhamento faz parte da percepção que construímos acerca do outro. O outro no sentido daquele que é diferente. Essa diferença está ligada ao campo da cultura, essa diferença cultural. Então, nós só nos deparamos, inclusive, para conhecer e entender a nossa cultura a partir quando a gente tem um contato com o outro, com a cultura do outro, que também vai nos ajudar a pensar e entender a nossa.
né? E o estranhamento, ele ajuda a gente a perceber as múltiplas culturas e realidades existentes no mundo. Faz com que a gente entenda que não existe uma única cultura, existem várias. Por isso esse outro é importante para a gente entender que existem outros modos de existir, outros modos de pensar e outras formas de estruturar uma sociedade. Então o estranhamento, ele se dá justamente nessa relação com a diferença, com o outro. Na nossa videoaula sobre os povos originários, eu falei bem desse contato do português com o indígena. E ambos, né, geraram um estranhamento, porque se depararam com o outro, com o diferente, com o modo de viver, com o modo de pensar, com o modo de se vestir, com o modo de falar. Então, essa relação com o outro dá a ver que não há um único modo de existir, não há uma única cultura. Então, estranhamento é um conceito muito importante para que a gente se depare com essa realidade diferente, com essa diferença cultural. E aí, partindo desses conceitos, a gente vai trazer mais dois também, que é o etnocentrismo e a diversidade cultural. O etnocentrismo, a gente pode analisar a própria palavra, como nós já fizemos. Etno vem de etnia e centrismo de centro. É um conceito da antropologia definido como a visão demonstrada por alguém que considera o seu grupo étnico ou cultura o centro de tudo, portanto, num plano mais importante que as outras culturas e sociedades. O etnocentrismo, ele defende a ideia de que há uma cultura superior à outra, que há uma cultura melhor do que a outra. É uma cultura mais civilizada e outra menos civilizada. A gente pode dizer, como a gente já reforçou, é que o etnocentrismo é uma estrutura de pensamento que reforça os preconceitos, a discriminação, tanto no aspecto cultural, étnico e também no aspecto político, né? O etnocentrismo foi o que terminou dando ênfase e legitimando as práticas de dominação de uma cultura com a outra, que, claro, no processo de colonização, essa dominação ela era muito mais enfática, mas essa dominação ela ainda é presente. A gente vê uma sociedade, né, dominando a outra, uma cultura dominando a outra com outras estratégias, mas ainda há. A gente pode citar aqui como exemplo o xenofobismo, que é a ideia de que eu tenho uma cultura superior à outra, né? Então, o etnocentrismo, ele reforça essa ideia de superioridade de uma cultura. E aí nós temos também, para a gente complementar um pouco esses conceitos em relação à cultura, a diversidade cultural, que é um conceito muito importante para a gente pensar a cultura brasileira, porque a gente vai pensar a ideia de identidade de cultura brasileira a partir de uma ideia de diversidade. Essa diversidade cultural significa pluralidade, variedade, diferenciação, o oposto da homogeneidade, ou seja, é uma cultura que é heterogênea, como a gente falou anteriormente. Essa ideia de heterogeneidade quer dizer que ela é diversa, ela tem várias influências, por isso ela é plural, ela é híbrida e por si só ela torna essa cultura muito mais cheia de movimentos e cheia de mudanças. A diversidade cultural acredita que não existe uma única cultura e que as culturas mudam de acordo com as mudanças sociais. Vamos fazer uma relação entre o etnocentrismo e a diversidade cultural. A gente percebe que eles são conceitos opostos. Enquanto o etnocentrismo acredita que há uma cultura superior à outra, e que por isso tem uma cultura melhor do que a outra, central, uma cultura central, a diversidade cultural, ela parte da ideia de que nós temos várias culturas e não uma cultura melhor do que a outra. O que nós temos é uma diferença, é um modo de viver e um modo de pensar que são diferentes. Então, a diversidade cultural, ela dá a ver essa noção da diferença dentro do âmbito da cultura. Esses conceitos são muito importantes para que a gente consiga entender toda essa ideia da formação de uma sociedade, da ideia de identidade, do modo que essa sociedade se organiza e o modo como ela enxerga as coisas. Aí a gente vai falar aqui mais um pouquinho dos povos originários. Primeiro é bom a gente entender quem são esses povos. Os povos originários são os indígenas, daí o termo que a gente usou, que é índio-descendentes, que são os indígenas e os descendentes dos indígenas. Originários é justamente porque são povos
que estavam aqui no território brasileiro quando os portugueses chegaram. Então, eram povos que habitavam o território muito antes dos povos europeus. Então, por isso o termo povos originários. E talvez esse termo seja mais interessante para a gente discutir, como a gente discutiu lá na nossa unidade 2, para que a gente entenda um pouco, né, o que significa e a importância desses povos na formação do Brasil e na manutenção dessa nossa cultura híbrida, dessa nossa cultura plural e no entendimento dessas etnias. E aí é importante também a gente usar o termo indígenas, porque não há uma única etnia, né? Esses povos, eles têm várias culturas indígenas, eles também são plurais, com línguas diferentes, com costumes diferentes, com modos de se relacionar diferentes. Então, por isso que a gente usa a expressão indígenas ou povos originários, sempre no plural. Povos que possuem muitas etnias e que estão espalhados por todo o território brasileiro. Mesmo com um processo de dizimação que aconteceu no período de colonização e ao longo do tempo, né, nós ainda temos essas etnias ainda espalhadas em todo o território brasileiro. E houve essa dominação cultural pelos europeus. Os europeus tentaram dominar os indígenas, primeiro, para demonstrar que o modo que eles viviam era, né, um modo inferior, daí a prática do etnocentrismo, e também ter uma dominação do seu território e dos seus saberes. Essa dominação não é só no sentido de dizer que a cultura deles era inferior, é uma dominação que reforça os interesses tanto no aspecto do território e dos saberes desses povos. Então, durante muito tempo e até hoje, esses povos estão marginalizados na nossa sociedade por conta desse processo de dominação pelo não indígena, pelo branco. E aí hoje, particularmente, nós temos posições diferentes desses povos, né? Inclusive muitos estudos que antes eram feitos só por brancos europeus, né, que temos aí na literatura sobre os povos originários, mas hoje nós temos um certo protagonismo das etnias indígenas no Brasil. Hoje nós vemos muito mais indígenas que estão lutando pela sua causa e que se mostram muito mais presentes na discussão cultural desses povos. E isso se deu após a Constituição de 1988, que é chamada de a Constituição Cidadã, porque na Constituição de 88 houve uma mudança muito importante em relação aos povos indígenas. Eles passaram a ser tratados como cidadãos brasileiros e não mais como coisas do passado, como algo que não representasse o Brasil. Então, essa mudança na legislação foi muito importante para garantir a existência, a permanência desses povos e a visibilidade desses povos, né, para que esses povos também pudessem estar mais visíveis e pudessem estar mais atuantes dentro da sociedade brasileira. E atualmente o movimento das causas indígenas são liderados pelos próprios indígenas. Uma das grandes questões que fazem parte dessa luta indígena é a questão da manutenção das terras indígenas, né? A manutenção do território indígena, que a Constituição também de 88 traz uma discussão, tenta garantir esses territórios, e hoje a luta é para manter esses territórios e manter a cultura indígena muito presente e fazer com que essa cultura ela tenha uma visibilidade, que ela possa ser valorizada pela sociedade brasileira como algo que faz parte da identidade do Brasil, né? Não é algo superior, mas é uma cultura que faz parte da sociedade brasileira. Então é importante a gente ter um pouco essa dimensão. E aí nós vamos para um outro povo que foi importante e é importante na formação do Brasil, que são os povos afro-brasileiros. E aí eu coloquei uma imagem, né, que tem várias etnias, vários rostos, né, para a gente reforçar essa ideia dessa pluralidade. E essa pluralidade, ela também é resultante, né, dessa influência dos povos afrodescendentes que vieram para o Brasil, vieram como escravos, né, e passaram muito tempo como escravos no Brasil, né, e que tiveram uma influência muito grande dentro da formação do povo brasileiro, né. Tiveram todo o processo de miscigenação e que trouxe várias identidades e várias representações culturais. Primeiro, é importante a gente entender e reforçar, né, como nas aulas anteriores, que várias etnias africanas foram trazidas ao Brasil como escravos. E essa variedade de etnias,
ajudou a construir essa pluralidade da cultura brasileira. A mistura de etnias facilitou o processo de escravização, uma tentativa de conter a resistência dos negros. Ao passo em que essas várias etnias africanas trouxeram para o Brasil essa pluralidade, foi também uma estratégia que os europeus criaram para dificultar a resistência dos negros africanos ao processo de escravização. E isso eles fizeram não só no Brasil, mas em várias regiões, várias colônias que os europeus construíram ao longo do tempo, ao longo do processo que a escravidão era um instrumento importante, tanto na questão da agricultura, como também no comércio. Por quê? Porque o tráfico negreiro gerava muita renda para os europeus. E no caso do Brasil, o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. E essa abolição ela se deu por muitas pressões internacionais para que essa abolição acontecesse, porque agora era um mundo que não comportava mais escravos, e sim trabalhadores livres. E o processo da saída dos negros da escravidão foi um processo gradual, demorou um tempo, e também não foi um processo social que deu a ver. Essa libertação dos escravos não foi uma libertação que o colocou dentro do mercado de trabalho ou que o colocou numa realidade melhor, efetivamente. Esses negros foram abandonados à própria sorte, né? Saíam das fazendas e não tinham casa, não tinham dinheiro, não tinham trabalho. Então isso facilitou todo o processo de marginalização que a gente vê até hoje, né? A população mais pobre do nosso país é uma população formada pelos negros. Isso se deu pelo processo, né, de escravidão que o Brasil passou e pelo processo da abolição, de como é que essa abolição aconteceu. No Brasil, a gente também teve algumas resistências, né, dos negros à escravidão, que são os quilombos. E um dos mais importantes foi o quilombo de Palmares, com a figura do zumbi, que mostra como os negros, os afrodescendentes, resistiram a esse processo de escravidão e resistiram durante muito tempo também, né? Inclusive, os portugueses tiveram muito trabalho para acabar com os quilombos. Então, isso foi um processo de resistência. Isso é interessante porque quebra a ideia de que a escravidão ela foi algo aceita de maneira tranquila pelos negros, né? Pelos negros africanos, e não foi. Quando eles vieram, eles foram afastados das suas famílias, mas aqui no Brasil, como em outras colônias, eles foram criando laços, né? Eles se tornaram afrodescendentes, e isso também facilitou e ajudou para que eles se unissem para construir estratégias de resistência. E uma dessas estratégias foram os quilombos. E aí eu trouxe algumas imagens para a gente trabalhar alguns efeitos da escravidão, efeitos que a gente tem no nosso país até hoje, que é muito presente, que a gente consegue visualizar bastante, basta a gente olhar para a nossa realidade, ver onde os negros estão, como os negros são representados, o processo de formação educacional, o acesso ao trabalho, o acesso à saúde, as questões relacionadas à violência. Então, essa população do Brasil, ela está sempre em desvantagem. Aqui eu coloquei primeiro uma imagem que a gente pode analisar, é uma imagem que reforça muito que a mão de obra, né, escrava, negra, era uma mão de obra que inicialmente foi muito usada na lavoura, né, no trabalho agrícola. E isso, né, estruturou o processo de escravidão dos negros e que reforça como é que o trabalho dos negros foi um trabalho que se iniciou com a questão agrícola. Em seguida, nós temos aqui uma imagem mais atual que mostra, né, um senhor e seu filho trabalhando, né, em região de carvoaria, ou seja, com péssimas condições de trabalho, empregos que são informais, empregos que têm uma relação de escravidão moderna, no sentido de exploração desse trabalhador. Muitos desses trabalhadores não têm um trabalho formalizado, não têm seus direitos garantidos. Então, tudo isso reforça a ideia de que os negros ainda estão com muita força dentro dessa linha,
né, da escravidão moderna, do processo da escravidão moderna. Aqui eu trouxe uma imagem que vai reforçar muito que é uma questão bem atual, que é essa violência doméstica contra as mulheres no Brasil. Eu trouxe um dado baseado numa pesquisa que foi coletada, né, pelos dados do IBGE. E nesse dado diz aqui, 2,4 milhões de mulheres sofrem agressões de pessoas conhecidas no intervalo de um ano. Dessas 2,4 milhões, 950 mil são brancas, 1,5 milhões são negras, 22 mil são indígenas ou orientais. Olha só, 1,5 milhão são negras. Isso reforça muito a ideia de que nós temos uma violência muito forte em relação às mulheres e que a realidade da mulher negra é muito mais complexa, muito mais complicada. As mulheres negras são as maiores vítimas de violência e isso reforça a ideia do racismo, do preconceito, da desigualdade social, que essa categoria está submetida no nosso país. E aqui uma última imagem é uma criança, a imagem de uma criança e um martelo que simboliza a ideia do trabalho, né? Um trabalho infantil que é muito bem representado por uma criança negra. Então, esses efeitos, essas imagens reforçam o efeito, né, do racismo no nosso país e o quanto esse racismo, essa discriminação é danosa, né, e gera desigualdade dessa categoria na nossa sociedade. E aí eu trouxe um outro conceito para a gente pensar, que nós já trabalhamos esse conceito, que é o conceito de democracia racial. Né? Esse conceito ele foi criado, como a gente já viu, pelo Gilberto Freire, que trouxe esse conceito com muita força lá no seu livro Casa Grande Senzala, onde ele vai fazer uma análise da formação do Brasil a partir da relação do branco, do colonizador, e do negro, o escravo. E a partir daí ele vai analisar essa relação entre a Casa Grande e a Senzala, e ele vai dizer que a formação do Brasil se deu a partir dessas duas relações desses sujeitos, né, com muito mais força. E ele vai trazer à tona esse conceito de democracia racial, que para ele era um conceito que mostra que como o Brasil ele vai se misturando a essa relação do branco com o negro, que vai formar esse mestiço, que é o que a gente chama de moreno. Então esse moreno, esse mestiço seria a imagem, a identidade do povo brasileiro, seria essa mistura, né, de raça. E esse moreno, esse mestiço, né, ele seria visto, né, muito mais bem visto, né, pela sociedade. E isso terminou fragilizando essa discussão do racismo, criando um falseamento de que o Brasil não seria um país racista, e sim um país que teria uma democracia racial. Aí, em meados dos anos 90, com o recrudescimento dos ataques dos ativistas negros a esse conceito de democracia racial e a redução à ideologia dominante de raça opressora, que no caso a raça branca, alguns antropólogos, eu trouxe para a gente pensar com eles, a Ivone Magi, o Peter Fry e a Lilia Schwartz, que lembram que o mito, né, antes de ser uma falsa consciência, é um conjunto de valores que tem efeitos concretos nas práticas dos indivíduos. Né? Então, trata a ideia da democracia racial como um mito. Então, o mito é a ideia de que é algo que foi inventado e algo que foi construído para amainar, para amenizar a ideia do racismo no Brasil. O mito da democracia racial, portanto, não poderia ser interpretado apenas como uma ilusão, pois em grande medida fora e ainda é um ideário importante para amainar e coibir preconceitos. É como se fosse um véu que fosse esconder o racismo do Brasil. Alguns autores trabalham bastante isso, a gente até viu, eu citei o Roberto da Mata, e o Roberto da Mata fala bem disso. Vai dizer que a democracia racial, esse conceito de democracia é utilizado como um véu para encobrir o próprio racismo e as práticas de racismo que estão muito presentes dentro da nossa sociedade.
Aí, olha só, negros são a maioria no país e em disparada a maior população carcerária. São vítimas de um genocídio perene e banalizado. Vivem em favelas e periferias em condições subhumanas. O acesso ao serviço público é ruim. Diariamente são agredidos pelo Estado através da negação de seus direitos fundamentais. E aí, olha só, 51% da população do Brasil é negra e a outra metade tem o dobro de oportunidades, que é a outra metade branca. Então a gente percebe que esse conceito de democracia racial, ele faz com que a gente não perceba o nível do racismo e as condições de desigualdade em que a população negra no Brasil está submetida. Isso é um elemento importante para a gente pensar essas questões, sobretudo do racismo. E aqui eu trouxe para a gente já entender esse outro conceito que é fundamental para entender o Brasil, porque não tem como a gente pensar na origem, na formação do Brasil, sem discutir a questão do racismo. Primeiro porque essa origem se deu através da influência de muitos povos, e um desses povos são os povos africanos, né, os povos afrodescendentes, e como esses povos estão hoje na sociedade, na representação da nossa identidade brasileira e na questão econômica, social, política e cultural. Então, o racismo ele consiste no preconceito e na discriminação com base em percepções sociais baseadas em diferenças biológicas entre os povos. Muitas vezes toma a forma de ações sociais, práticas ou crenças, ou sistemas políticos que consideram que diferentes raças devem ser classificadas como inerentemente superiores ou inferiores com base em características, habilidades ou qualidades comuns herdadas. Vale ressaltar, gente, que a ideia do racismo, o racismo é um preconceito, né, acerca do negro, da pessoa que tem, né, a cor da pele negra, tanto o negro como a negra. Então, o racismo ele é um preconceito que está ligado à cor da pele. Não há racismo em relação às pessoas brancas. O racismo ele é um conceito que se construiu a partir de um preconceito, né, da cor da pele negra em relação à cor da pele. Isso é importante a gente frisar para que a gente não pense que o racismo pode ser aplicado para pessoas brancas. Não pode. O racismo é um conceito específico, né, em relação às pessoas negras, a discriminação, a ideia de que as pessoas da cor negra são inferiores, são menores, justamente pela cor da pele. Também pode afirmar que os membros de diferentes raças devem ser tratados de forma distinta. É a ideia de que se eu coloco como menor, inferior, então eu vou ver, né, de uma maneira e vou colocar esses sujeitos na sociedade de uma maneira inferior também. Então isso também é fundamental. E aí eu trouxe essa imagem para a gente refletir um pouco, para a gente pensar sobre toda a discussão que a disciplina trouxe, que elementos a disciplina trouxe para a gente refletir, os conceitos que nós trabalhamos, e a partir dessa imagem, a ideia é da gente pensar qual a identidade do povo brasileiro. Nós fizemos uma discussão que traz esses dois povos que influenciaram, né, a identidade brasileira, os povos originários, os povos indígenas e os afrodescendentes. Então, qual que seria essa identidade? E como nós trabalhamos com a ideia da diversidade cultural, nós podemos dizer que essa diversidade é bem como essa imagem, né? A identidade do Brasil. É uma imagem que mostra muito como a identidade brasileira, a construção da nação brasileira se dá de uma maneira plural, híbrida, misturada, ou seja, uma miscigenação de várias etnias. Então, a formação do povo brasileiro se dá a partir dessa mistura. No entanto, mesmo essa mistura, é importante que a gente entenda que existem vários povos aqui, várias etnias. Então, não é só a mistura que vai resultar a cultura brasileira, mas dentro da cultura brasileira nós temos muitos povos, os povos indígenas, que estão tendo mais visibilidade e que se colocam como parte da cultura brasileira, parte do povo brasileiro, e a cultura dos afrodescendentes, que é parte também da cultura brasileira. Então, é interessante a gente perceber isso, e aí traz que responde um pouco essa outra questão. Como essa identidade está sendo construída. Ela está sendo construída a partir do momento que nós
consigamos perceber essas diversas etnias, essas diversas particularidades que fazem parte da cultura brasileira. E aí, para a gente finalizar, eu trouxe essa fala, né, uma fala para a gente pensar um pouquinho, que representa um pouco a discussão da nossa disciplina, que traz à tona algumas questões importantes que nós abordamos e que faz com que a gente reflita um pouco sobre esses conceitos que nós trabalhamos. O que a gente vive hoje é resultado do que aconteceu no passado. Viver sem conhecer o passado é viver no escuro. Então, isso aqui é importante que a gente entenda que a cultura que nós temos hoje foi algo que teve um processo histórico, algo que teve uma invenção, né, e que teve várias interferências e várias influências. Para a gente entender o presente, o que nós somos hoje, precisamos entender o nosso passado, entender as nossas origens, entender de onde viemos e como nós nos construímos enquanto nação, enquanto sociedade. Então, estudar os povos, né, originários, os povos indígenas, e estudar os povos afrodescendentes são fundamentais para a gente entender o Brasil, entender socialmente, culturalmente, economicamente e politicamente. E, inclusive, entender quem nós somos e o nosso pensamento acerca dessa pluralidade, desse hibridismo que faz parte da cultura brasileira. Então, alunos, é isso. Essa aqui foi uma pequena revisão para a gente entender um pouco a nossa disciplina, entender como é que ela se organiza. Eu queria desejar a todos bons estudos, boas leituras. Ao longo da disciplina, indiquei vários livros para que vocês pudessem buscar. Muitos desses livros estão disponíveis na internet para baixar. Então, é uma discussão bastante interessante que dá para a gente entender vários elementos que fazem parte da nossa sociedade. Queria agradecer a todos pela escuta, agradecer essas discussões que nós tivemos e espero que possamos ter ainda mais discussões lá no nosso fórum, né, e que a gente possa terminar bem a disciplina e fazer com que vocês pensem um pouquinho, que a gente pense, né, um pouquinho mais sobre essas questões acerca da identidade brasileira. Obrigada e bons estudos!